Você já viu o filme Divertidamente? Você sabe quanto dele é verdadeiro, quanto dele expressa como realmente as nossas emoções, o nosso cérebro, a nossa mente funciona? Você sabe quem é que participou da produção dele? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em PNL e hoje eu vou falar de uma forma diferente sobre esse filme, sobre a relação dele com a nossa mente e com as nossas emoções. Divertidamente é uma incrível animação para crianças, talvez para adultos, lançada em 2015, que fala sobre como funcionam as nossas emoções. Venceu 97 prêmios do cinema, incluindo um Oscar de melhor filme de animação do ano e um Globo de Ouro. O filme é produzido nada menos do que pela genial Pixar, que nos dá um banho de originalidade quando retrata o turbilhão de emoções de Riley, uma menina de 11 anos que é muito satisfeita com a sua vida, possui pais muito carinhosos, amigos na escola, é uma ótima atleta no esporte que ela pratica, que é o hóquei no gelo, até o ponto onde ela tem que se mudar de cidade. E o filme, ele contou com nada mais, nada menos também do que o Paul Ekman como consultor, para que o retrato das emoções e a dinâmica entre elas fosse a mais fidedignas possíveis. E aqui vai o aviso, esse vídeo tem spoilers do filme. Se tu te importa com isso, eu sugiro que tu veja o filme primeiro e depois volte para esse vídeo. Tudo vai muito bem na vida da Riley, até que ela precisa mudar de cidade. E aí começam os conflitos emocionais da adaptação. Tem uma casa nova, novos amigos, nova escola e tudo que vem com uma mudança de cidade que a gente pode imaginar. As emoções, que é a alegria, a raiva, a tristeza, o medo e o nojo, personificadas em divertidos personagens que operam um painel de controle da vida da menina, dentro de uma espécie de sala de controle que é a mente dela. A alegria é a principal protagonista nessa sala. Ela toma conta de todos e sempre vê o lado positivo das coisas. O medo tenta proteger a Riley de coisas que são potencialmente perigosas, em todos os aspectos e em cada situação. A nojinho evita as toxicidades, tanto no aspecto físico das comidas, das coisas, quanto no aspecto emocional, evitando que a Riley seja envenenada. A raiva é extremamente forte e explosiva, como uma raiva que se preze deve ser mesmo, e entra em ação, pilotando o painel de controle sempre que a menina precisa se impor e demonstrar que está em desagrado com algo. A tristeza também tem um papel especial nesse filme. Ela sempre olha as coisas, em oposição à alegria, pelo pior lado. E as demais emoções não compreendem exatamente a função da tristeza. E essa é uma das grandes sacadas do filme. Ao longo do dia, as memórias da Riley vão sendo guardadas num espaço temporário e são identificadas com a cor que corresponde à emoção mais forte associada a ela. E à noite tem uma espécie de processo de filtro durante o sono que verifica o que vale e o que não vale a pena ir para as memórias definitivas. Outra coisa que foi interessante foram as ilhas de personalidade, que é o lugar onde ficam guardadas as memórias definitivas. E aí no filme mostra a ilha da família, a ilha da amizade, da honestidade, outras, enfim. E essas ilhas moldam quem a Riley é e quais são as prioridades na vida dela. Tem outras áreas da mente que também foram elaboradas ali no filme muito bem. Tem a terra da imaginação, tem a produção dos sonhos, tem a área da memória de longo prazo e tem o fosso das memórias esquecidas. Todas essas regiões nos são apresentadas de forma muito criativa e muito originais. Em algum momento do filme, a alegria e a tristeza são jogadas para fora da sala do controle. E as demais emoções, o medo, o nojo e a raiva, ficam controlando as ações da Riley. E aqui a gente tem um insight muito interessante. O que acontece quando, na vida real isso acontece, quando uma emoção está em falta, ou por ausência ou por escassez, e a desarmonia que é gerada faz a gente tomar decisões equivocadas, e que não raramente geram arrependimentos futuros muito grandes. E durante a jornada de retorno para a sala de controle, a alegria descobre que a tristeza tem um papel fundamental também na harmonia das emoções, assim como todas as outras emoções. A tristeza passa a maior parte do filme crendo que a própria função dela é fazer mal a Riley,
Mesmo sem querer, ela acredita que isso acontece. E no fim é a emoção que mostra quando a Riley precisa de ajuda. E aqui é outro insight importante do filme. Os desequilíbrios emocionais não são resolvidos com a exclusão da emoção, e sim com a recuperação de emoções perdidas, ou isoladas, ou enfraquecidas. Na nossa vida isso é comum. Quando a gente tem algo que está nos incomodando, a gente tem uma tendência a querer remover, no sentido de excluir aquilo, sem levar em consideração a repercussão, a consequência disso para a nossa vida. O melhor caminho, que nos leva ao aprendizado mesmo, ele aumenta a emoção que tem potencial de solução sem diminuir nenhuma outra. A lógica é simples. Se tu tem muito medo de algo e escassez de coragem, remover o medo não garante em nada que vai ter coragem suficiente. Ao contrário, se tu remover totalmente o medo, tu vai estar exposto num nível eventualmente perigoso, sem nenhum mecanismo de defesa. Por isso que aquelas pessoas que tentam remover o medo, que é um desejo negativo, que eu já falei lá na série sobre as condições do desejo, tem pouco ou nenhuma chance de funcionar. O sistema inconsciente vai tentar bloquear qualquer tentativa que ponha um indivíduo em risco, estando bem funcional, né? Agora, se tu aumentar a coragem a ponto do medo se limitar à função dele, que é uma função de proteção, e colocar uma harmonia, equalizar as emoções, tu vai permitir tu agir da forma que tu gostaria. E isso é inteligência emocional. Perceber que todas as nossas emoções têm uma razão, uma importância, né? Que não existe emoção boa ou emoção ruim. Existe o equilíbrio mais adequado para cada situação. Então a gente não deveria evitar, mas sim equalizar essas emoções. Tem uma outra sutileza do filme que eu acho que cabe lembrar aqui, cabe mostrar aqui, que é no final da jornada de aprendizado da Riley, que é exibida no filme, lá no painel de controle, lá no inconsciente dela, ele ficou mais complexo, tem mais opções. Em PNL a gente gosta de dizer que depois de um processo tu fica com mais escolhas. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, eu espero que tu veja os próximos vídeos que eu vou colocar aqui no canal. Se tu não viu, veja os vídeos anteriores dessa série, que ele faz mais sentido quando tu vê esse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo o que tu achou, comenta se tu já viu esse filme, comenta se tu já tinha percebido esses nuances do filme. Conversa comigo, avalia o vídeo e me segue nas redes sociais para mais conteúdo como esse. Um grande abraço e até a próxima semana.